Olá, pessoal. A pergunta é: o que são síntets e qual a diferença entre síntets e sabonetes saponificados? Quer saber a resposta? Vem comigo então. Bom, vamos começar então pelo saponificado, que é o que a gente mais está acostumado, que a gente já faz e já usa. Os saponificados que são um hot, um cold e uma base glicerinada são sempre saponificados, né? A gente pegou aí óleos e colocou isso com normalmente soda cáustica, tá? Fez um processo de saponificação. E a gente obteve aí, então, o sabonete, no caso de um cold ou de um hot, ou a base glicerinada, que depois a gente vai picar e usar. No sabonete saponificado, a gente tem o pH na faixa de 9 a 10, ou seja, é um sabonete alcalino. No geral, o que acontece? A gente tem o pH da pele na faixa de 5,5. Quando você usa um sabonete alcalino, ele vai deixar o manto da epiderme com um pH mais alto, mas rapidamente a pele consegue reverter isso. E aí ela volta ao normal. E normalmente não tem nenhum problema, tá? Mesmo sendo um pH mais alcalino, não há nenhum problema com a pele, tanto num cold, como num hot, como num glicerinado, na questão de pH. Algumas pessoas não conseguem reverter isso? Sim, algumas pessoas não conseguem, porque ela tem algum problema na pele e ela não consegue reverter. Então, talvez esse pH possa ser prejudicial para essas pessoas que têm um problema específico. Isso não é geral, isso é exceção. Já nos síntets, o que seria os síntets? Síntets é a abreviação de detergentes sintéticos. E aí surge o nome síntets. Na realidade, eles são detergentes, ok? Diferente de um hot, um cold que você fez o sabão desde o zero, ou diferente de uma base glicerinada que também você fez desde o zero, os síntets não vêm, sabe, como uma base, não se forma uma base. Na realidade, são adições de diferentes detergentes com mais alguns outros componentes que podem hidratar, que podem dar solidez ao sabonete, porque eles podem ser tanto sólidos como líquidos, no caso gel. A grande diferença de um Syndet é que quando você prepara ele, você utiliza bastante esses detergentes, que nada mais são do que surfactantes. E você vai escolher surfactantes suaves. A exemplo do Plantarem 2000 ou Plantarem 1200, a exemplo de um anfótero, que é um surfactante secundário. A gente procura trabalhar com surfactantes mais suaves, para não agredir a pele. A soma dessas substâncias que vão no Syndet vai me dar, no final, um pH entre 5,5 e 7,5 aproximadamente. Percebe? É um pH bem mais abaixo. Lembrando que o pH da pele é 5,5. Então você tem um sabonete com um pH bem próximo da pele. Mas e se eu precisar abaixar mais? No Syndet você pode. Num saponificado eu não posso. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, um ácido cítrico num saponificado para baixar o pH, o que eu vou fazer? Eu vou reverter a reação de saponificação. E aí eu estraguei o meu sabão porque eu reverti isso. Então a gente não pode abaixar pH de saponificado. Já no Syndets, ele já tem o pH mais para ácido, diferente do outro que é alcalino, mais para ácido, tá ok? E além disso, eu ainda, se precisar, eu posso abaixar, por exemplo, usando um ácido lático. Em quais condições eu posso abaixar isso? Por exemplo, se eu quiser fazer um sabonete íntimo, o pH da área íntima da flora vaginal está na faixa de 4, 4,5 aproximadamente. Então, se eu quiser abaixar um pouco mais o pH do meu Syndet, eu posso fazer isso, colocando um ácido lático.
ok? Para quê? Para preservar essa flora vaginal. Se eu colocar um saponificado nessa flora vaginal, a tendência é de acabar com essa flora, destruir essa flora, que é uma flora protetora, é uma mucosa protetora da vagina. Tá legal? Então, por isso que não é o ideal trabalhar com sabonetes íntimos saponificados. Ah, mas eu faço sabonete íntimo com base glicerinada e barbatimão e minhas clientes adoram. Bom, gente, aí cada um é cada um, né? Cientificamente falando, pergunte para o seu ginecologista, você não poderia utilizar um meio alcalino numa área tão ácida, que é ácida exatamente por proteção. Então, se algumas pessoas usam e gostam, de repente ela está destruindo a flora e ainda não viu o problema acontecer. Tá legal? Então, é uma situação. Ah, é que o barbatimão é tão bom. Ok, então indique para sua cliente usar barbatimão fazendo um banho de assento. Não precisa colocar o sabonete alcalino para estragar essa composição, né, do barbatimão, que seria teoricamente ideal aí para a área íntima. Então essa é uma situação. A outra situação, eu quero fazer um shampoo. pH do couro cabeludo e do cabelo é na faixa de 5, 5,5. E aí, se eu usar um saponificado, o que vai acontecer? Eu tenho pH 9, 10 na minha cabeça, as cutículas vão abrir e não vão se fechar. O cabelo vai espigar. Aí tem gente que fala, não, mas aí eu coloco vinagre de maçã na cabeça e aí o meu cabelo fica bom. Quer dizer, você estragou seu cabelo, abrindo as cutículas e não fechando, e aí joga vinagre para consertar o estrago que você fez. Ou seja, é muito mais fácil você usar um Sindex que tem pH 5,5 para colocar no seu cabelo, que aí você, sabe, abriu, fechou a cutícula e não teve nenhum problema. Tá legal? Então veja, é uma situação onde o Sindex, novamente, é muito mais interessante de se trabalhar do que com um shampoo saponificado. Ah, de novo, mas eu uso shampoo saponificado, eu faço, e minhas clientes adoram. Adoram. Tem gente que gosta do cabelo espigado, por exemplo. Tá ok? Ou, às vezes o cabelo é tão oleoso que ele nem consegue espigar. Tá ok? Mas, cientificamente falando, você não está utilizando o pH correto. Com o passar do tempo, vai dar problema no seu cabelo, como pode dar na flora vaginal. Tá legal? Então, são nessas situações onde eu preciso de um pH mais baixo que os Sindex entram. Tá? Eu tenho alergia na pele. Como eu disse, naturalmente a pele consegue reverter esse pH que estava bastante alcalino, porque eu usei um saponificado, ela consegue reverter e ficar, voltar ao pH em torno de 5, mais ou menos, que é o pH da pele. Tá? Mas quem tem problemas de alergia, quem tem algum problema na pele, talvez não consiga fazer isso. Aí o Sindex já trabalha na faixa ideal fisiológica da pele. Então, percebe? Essas são as vantagens de você trabalhar com Sindex. Não que vamos jogar fora os saponificados porque ele não serve. Não, ele vai servir, ele faz uma ótima limpeza. A gente coloca os aditivos, eles são excelentes. Porém, em determinadas situações, íntimo, shampoo, bebê, né? Sabonete de bebê é outro caso, que não dá para ficar usando um saponificado com pH 10 na pele de um bebê recém-nascido, ok? Então o Sindex resolve. Então são algumas situações que talvez você tenha que trabalhar com Sindex e não escolher os saponificados. Então não é uma base, você não vai picar, você não vai derreter, é uma soma de reagentes, né, principalmente de detergentes, de surfactantes, que vai fazer o seu Sindex ou líquido, ou se você colocar alguns emulsificantes, algumas substâncias para solidificar, pode ser também um Sindex em barra, sólido. Como é o caso, por exemplo, dos shampoos em pastilha. Era isso então, gente. Basicamente esse era
o recado que eu queria dar para explicar para vocês o que é a síntese. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like para a gente, assina o canal para acompanhar a gente e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.